Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Vamos conhecer a história de um outro santo aqui no nosso quadro, no nosso canal no YouTube da Desterro FM, Conhecendo os Santos. Hoje, dia 17 de janeiro, nós vamos conhecer a história de Santo Antão. Santo Antão é como nós conhecemos mais popularmente esse santo, mas ele também é conhecido como Santo Antônio Egípcio, Santo Antônio Abade, Santo Antônio o Grande. Todos esses nomes são atribuídos ao mesmo santo, mas como o Antônio acaba confundindo com um outro grande santo, Santo Antônio de Pádua, por exemplo, nós costumamos atribuir a esse santo o nome mais popular dele, de Santo Antão. Santo Antão, pai dos monges. Poxa, por que pai dos monges? Vamos conhecer então a história desse grande santo da Igreja Católica. Antão nasceu por volta do ano de 251, ele era egípcio, e os pais dele tinham um nível de vida razoável, tinham um bom pedaço de terra, de onde eles tiravam o sustento. Antão, desde criança, educado no cristianismo, ele gostava muito da vida religiosa, gostava muito de ler as escrituras e as coisas que ele tinha acesso naquela época. É bom lembrar que era muito difícil alguém ter em casa a Bíblia, porque a Bíblia era ainda em pergaminhos. As escrituras não eram todas condensadas num livro só como nós conhecemos hoje. Então era muito mais difícil e muito mais caro para uma pessoa adquirir escrituras, ela ter na sua própria casa. Mas Antão teve a oportunidade de ter acesso a algumas escrituras, aprendeu um pouco a respeito de Jesus, escutou bastante e ele, desde a sua mais tenra infância, queria levar uma vida toda dedicada a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele cumpriu seus deveres, ajudou seus pais no trabalho, na lavoura, até que quando ele tinha 20 anos de idade, seus pais morreram. Ele tinha uma irmã e ele tomou para si a responsabilidade de cuidar da sua irmã. Ele continuou trabalhando nas terras, tirando seu sustento e também sustentando a sua irmã, até que a sua irmã se casou. E nesse mesmo período em que sua irmã estava para se casar, nesse período de noivado, Antão foi participar de uma missa. E nessa missa teve um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 19, aquele trecho do jovem rico, em que o padre fez a homilia em cima daquele trecho. Se queres ser perfeito, vende todos os seus bens, dê aos pobres e terás um tesouro no céu. Antão sentiu que aquela palavra era para ele. Aquilo dava significado à vida dele. Apesar dele ser muito religioso, ser muito cristão, ele ainda carecia de alguma coisa que ele não sabia o que era. Uma sede de Deus, uma sede da palavra que ele não sabia onde buscar. E aquela palavra, aquela homilia daquela missa realmente tocou o coração. Antão não tinha mais a responsabilidade de cuidar da sua irmã, pois ele vendeu todos os seus bens, distribuiu o dinheiro aos pobres e foi morar sozinho no deserto. Foi morar numa caverna. Lá ele teve a oportunidade de meditar mais sobre a palavra de Deus, de aperfeiçoar os seus conhecimentos. E ele queria viver no isolamento, longe de tudo e de todos, enfrentando as suas próprias tentações, as suas próprias dificuldades, combatendo a sua carne. E disse que Antão realmente foi muito persistente em todas essas batalhas. Foi muito tentado pelo demônio. Inclusive, demônios apareciam para ele pessoalmente e em alguns momentos até o agrediam. Já nós vamos falar um pouco mais sobre essa história. Só que você já escutou na palavra de Deus aquilo que Jesus nos disse, que não se acende uma lâmpada e coloca ela debaixo da mesa, mas coloca-se ela no candelabro para iluminar toda a sala. Antão, por mais que quisesse ficar isolado sozinho no deserto, as pessoas iam buscá-lo, ficavam sabendo da sua presença naquele lugar, iam buscar conselhos, iam buscar palavras de consolo, e muitas pessoas resolviam seguir o exemplo de Antão vivendo daquela forma. E assim
Várias pessoas foram também se mudando para outras cavernas próximas à caverna onde ficava Antão, e assim começou a se formar uma comunidade. Essa comunidade começou a crescer demais e Antão achou que aquilo não estava bem. Ele queria ficar mais isolado, então ele foi para um lugar ainda mais isolado, passou mais um tempo isolado, mas novamente as pessoas o descobriram e passaram a buscá-lo, passaram a viver próximos a ele, e assim Antão foi desenvolvendo dentro do seu isolamento, dentro da sua particularidade, uma forma de organizar aquelas pessoas para que também elas não interferissem umas com as outras no processo de silêncio, de contemplação, de meditação da palavra que ele achava tão importante para a vida e ensinava isso para aquelas pessoas. Disse que muitas pessoas muito importantes buscaram Antão no deserto, inclusive o imperador Constantino. Conta-se que foi até Antão buscar conselhos várias vezes, não apenas uma. Vários bispos, vários padres, várias pessoas muito importantes iam até Antão para buscar consolo, para buscar conselho, para buscar conhecimento. Olha que coisa interessante, e é bom lembrarmos que Antão era leigo, ele não era sacerdote. Antão saiu do seu eremitério, do seu isolamento, em duas oportunidades que nós temos bem claras e relatadas por um amigo pessoal de Antão e que Antão o ajudou muito. Um outro grande santo, Santo Atanásio, que era bispo de Alexandria nessa época. Atanásio foi um combatente feroz daquela heresia que se levantava por todo o mundo católico do arianismo. E Antão foi primeiro no ano de 315 aproximadamente para conversar com Atanásio, para ajudá-lo na perseguição que naquela época o imperador Diocleciano fazia a todos os cristãos daquela região. E depois ele foi novamente no ano 355 até Alexandria para ajudar Atanásio a combater a heresia do arianismo, ajudando a Igreja Católica a se firmar nas suas bases da doutrina deixada pelos apóstolos. Assim, temos grandes passagens na vida desse grande santo. Conta-se que quando as pessoas vinham buscar Antão, quando ele vivia no eremitério dele, mas junto com outros monges próximos, as pessoas não sabiam quem que era Antão, quem que era cada um dos monges, porque se vestiam parecidos e eram todos muito iguais. E assim, perguntavam, onde está Antão? E os que recebiam essas pessoas diziam, procure por aí, aquele que você encontrar mais alegre, mais sorridente, este é Antão. Diz que Santo Antão não conseguia esconder do seu rosto, da sua boca, dos seus olhos, a alegria de viver uma vida na presença de Deus. De fato, era contagioso esse Antão. Por isso que as pessoas vinham até ele para buscar aquele segredo de vida. Por que que Antão é tão feliz vivendo com tão pouco, isolado no meio do deserto, longe de todo tipo de conforto? Pois ele tinha algo que era o mais precioso de tudo no mundo. Ele tinha Deus no coração. Conta-se que Antão, nesse período em que vivia já com uma comunidade de monges, que não viviam num mosteiro, eles viviam próximos uns dos outros. E na sua caverna, Antão entrou em luta corporal com demônios que foram enviados para tentá-lo e ele resistiu à tentação. Como os demônios não conseguiram mudá-lo ou corrompê-lo, entraram em luta corporal e bateram tanto em Antão que ele chegou a ficar meio morto. Os seus amigos, os monges que viviam próximo a ele, foram e tiraram ele de dentro da caverna e viram que ele estava morto e já começaram a chorar pelo companheiro que havia morrido. De repente, Antão voltou à vida como se nada tivesse acontecido e pediu para que as pessoas dessem licença que ele ia entrar de novo dentro da caverna. Entrando na caverna, uma grande luz entrou junto com ele
e afugentou, espantou e mandou embora todos aqueles demônios que estavam lá. Era a própria luz de Jesus que o acompanhou. Antão virou então para Jesus, que estava ao seu lado, e perguntou: meu Senhor, onde estava o Senhor enquanto eu estava lutando contra os demônios? Eles estavam me batendo. Jesus falou para ele: eu estava aqui do teu lado, mas eu queria vê-lo em combate, queria vê-lo lutar. E assim contam-se tantas outras histórias desse grande homem que é conhecido pela sua persistência e por, apesar de muitas tentações, resistir bravamente a todas elas. Foi considerado sempre, por esse motivo, pelos seus exemplos de vida, a sua forma de ser e de viver, ser o pai dos monges, pai da vida monástica, pai dos eremitas cristãos católicos. Santo Antão, apesar dessa vida difícil que ele viveu, de muitos jejuns, penitências, orações, isolamento, sem nenhum conforto, viveu até 105 anos de idade. Morreu no dia em que ele próprio havia profetizado e cercado por muitos monges, por muitos amigos que rezavam por ele. E o conselho que Antão deixou para os seus irmãos de vida monástica é de que evitem a todo custo o veneno do pecado. Assim morreu Antão e já logo em seguida ele foi considerado santo. Já era considerado santo enquanto estava vivo. E o seu culto e também as peregrinações até o seu túmulo começaram logo em seguida. Seus restos mortais foram transferidos depois para a França, para um local onde depois passou a existir uma congregação chamada de os Antonianos, que justamente dão guarida às pessoas que estão em viagem, aos peregrinos e principalmente às pessoas que estão doentes. Ali nesse local, além de uma igreja, tem também um hospital que ajuda pessoas necessitadas. Nós temos assim a história de Antão. Claro, esse grande homem tem muitas lendas, muitas coisas que nós não sabemos dizer se é verdade ou não. Apenas podemos confiar com mais certeza nos escritos desse outro grande santo, o bispo Santo Atanásio, que escreveu muitas coisas a respeito do seu amigo Antão. E assim, quando estivermos nos sentindo fracos nas nossas lutas contra as nossas tentações, principalmente as tentações da carne, do mundo, que nos tentam tirar de perto de Deus, nós podemos pedir a intercessão de Santo Antão. Santo Antão, rogai por nós. Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os seus amigos, nos ajude a evangelizar, dê o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber também muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal no YouTube da Desterro FM. E até amanhã com mais um santo aqui no nosso quadro Conhecendo os Santos. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.